Tá no ar mais uma edição do nosso encontro semanal podcast do Tiago. Você que está se conectando aí pela internet, você que está sintonizado pelas rádios, seja sempre muito bem-vindo ao nosso bate-papo leve, atual, informativo, que fala de futebol, a filosofia. Ao lado sempre aqui do nosso amigo de bancada, Jairo Ribeiro, dos nossos amigos aqui também que são prata da casa aqui, Jorge McFly, Everton Ranieri, o Focado Vence. Mais uma edição, Jairo Ribeiro, do podcast do Tiago. Minha honra, salve, salve, grande Tiago Freitas. A gente, claro, inicia em nome de Deus, em nome de Jesus, com muita positividade, mais uma edição do nosso podcast do Tiago. Agradecendo já ao pessoal das rádios, muita gratidão, Rádio Piau, a Rádio Independente, a Rádio Xingó, todo esse pessoal que acompanha, Tiagão, a nossa programação semanal, trazendo sempre as notícias locais e, claro, os fatos que são, né, manchetes nos jornais, seja sérios ou não. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Ranieri, nosso querido McFly, saudações iniciais aí, no salve, podcast. Salve, Tiago Freitas, nosso amigo Jairo e o pessoal da rádio aí, né? Aquele forte abraço. É isso aí, É isso aí, minha gente. Mais uma vez aqui, arrastando o prefeito para cá pra gente debater temas da atualidade. Muito bom ver todo mundo aqui presente. Nosso amigo Totó, que esses dias sobreviveu a uma bolada que... Verdade. Depois do episódio do visagismo, Totó na mídia agora, uma bolada aí. Mas ele explica pra gente, né? Como foi essa situação. Quando tá na pauta do futebol. Tá bom, então. Vamos falar então agora, já falando em pauta, vamos falar do giro da semana, porque tivemos a festa das mães e sempre de forma muito singela as ações da prefeitura acontecem pro nosso povo, Tiagão. É verdade, Jairo Ribeiro. Na última semana, né, nós não tivemos a edição ordinária do podcast do Tiago, por motivos de força maior. Precisei me ausentar um pouquinho, fui lá na nossa capital federal para angariar, né, as parcerias necessárias, né, para o trabalho que a gente desenvolve aqui no município de Piranhas, e por conta disso a gente não comentou aqui, né, a festa alusiva ao Dia das Mães que nós fizemos na semana retrasada, mas como o nosso programa é um programa que tem esse cunho também informativo, de prestar contas, né, do nosso mandato eletivo, a gente não tem como deixar de falar, né, dessa ação muito bacana que pelo 4º ano consecutivo, né, a gente concretiza, né, sempre dando a possibilidade de forma democrática para que todas as mamães do nosso município participem. A gente realiza em 2 edições, em Piranhas e Piau, que são os polos, né, que conseguem arregimentar ali a maioria, né, das localidades, dos sítios da zona rural, dos assentamentos. E nós fizemos 2 momentos. Primeiro momento, né, no nosso clube Pajuçara, onde nós fizemos lá, né, mais um sorteio, né, de diversos brindes, né? Tivemos fogão, tivemos geladeira, tivemos mesa, tivemos kit televisão, kit de cozinha, enfim, teve lá um momento muito bacana com Spa da Mulher, fazendo cortes de cabelo, né, um momento lá com aula de zumba, né, tivemos um lanche bacana lá e tivemos a participação das mamães do nosso município que abrilhantaram, e eu pude estar lá, né, reiterando o nosso compromisso com as nossas mulheres, com as nossas mamães, abraçando daquele jeito que a gente gosta de fazer mesmo, porque a gente gosta de gente. E político que é político tem que gostar de gente, Jairo Ribeiro. Fizemos a primeira edição aqui, como falei, em Piranhas. Isso. Posteriormente, no dia subsequente, fomos lá, né, ao nosso ginásio no Distrito Piau, onde mais uma vez também tivemos a presença do nosso deputado estadual, Inácio Loyola, né, que também, como sempre, né, abraçou e chegou junto lá também com a gente, né, fazendo com que a gente fizesse aquele momento todo especial, brinquedo lá para as crianças, enfim, uma festa... Show de animação, né, Tiago? Boa, uma animação muito, muito grande, uma energia muito positiva, e a gente, mais um ano, pôde realizar, né, essa festinha alusiva ao Dia das Mães. As mães, essas grandes guerreiras, muitas delas que têm que se desdobrar entre ser mãe, entre ser esposa, entre trabalhar, jornada dupla, jornada tripla, enfim, algumas que fazem o papel de pai e de mãe. Isso. Né? Então não é brincadeira, não é fácil. E o que a gente pede é que Deus continue abençoando, renovando as forças de cada mamãe piranhense para continuarem nessa missão árdua, né? Porém honrosa que é de amar, que é de ser mãe, que é de se doar e formar cidadãos e cidadãs de bem. Outra ação significativa, outro encontro significativo, Tiago, foi o Fórum do Selo Unicef. Eu gostaria não só que você falasse dessa reunião, desse encontro, como também da importância dessa certificação
para, de uma certa forma, valorizar ainda mais as ações que são realizadas no Exatamente. município. Nosso selo Unicef é um trabalho integrado entre diversas pastas, né? Diversas secretarias municipais. Assistência social, educação, saúde, meio ambiente, enfim, infraestrutura. São um trabalho integrado, como eu falei, onde a gente empenha diversas ações, onde nesse segundo fórum que tivemos, né, nós tivemos o primeiro no ano passado, fizemos o segundo esse ano. A gente está se habilitando, né, para tentar resgatar esse selo Unicef, que é o que nos destaca e o que reconhece aquela chancela de que as políticas públicas, sobretudo as políticas públicas para as crianças e os nossos adolescentes, elas estão acontecendo no município de Piranhas. Piranhas já teve esse selo, né, anteriormente. Infelizmente, há 4 anos atrás, perdemos o selo porque... Por que você acha que perdeu? Falta de interesse, falta de políticas públicas direcionado para as crianças, para os adolescentes, para os piranhenses. Sim. Então, por conta disso, Piranhas perdeu. E isso foi uma meta que nós traçamos desde o primeiro dia do nosso mandato, né, da gente resgatar, né, esse título, né, esse certificação, selo, essa certificação da Unicef, né, Jairo? Que nos vai trazer tantos benefícios, mas que, acima de tudo, vai, né, realmente reconhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. Isso. Eu falei na oportunidade que eu gostaria muito, a gente ficaria muito feliz se a gente tivesse a coroação, né, de todas as políticas que a gente vem desempenhando aí ao longo de quase 4 anos com esse selo. Porém, o resultado vai ser por meados de setembro, que a gente vai saber se a gente teve ou se a gente não teve. A grosso modo, olhando a olho nu, a gente vê muitas mudanças acontecendo no nosso município. Isso seria uma consequência natural. Muitas ações voltadas para a criança. Então, assim, vamos aguardar e ver se de fato a gente vai trazer ficar na volta, torcida, né? Esse selo tão importante que vai reconhecer todo esse trabalho que a gente vem desempenhando aí ao longo de 3 anos aí. Quase 4 meses e poucos dias aí. Tiago, paralelo a isso, aproveita e deixa para dar um abraço, né, para o nosso NUCA, né, o Núcleo das Crianças e Adolescentes aqui de Piranhas. Verdade, o NUCA que sempre tem tá participando ativamente, né? E lá no fórum, né, no segundo fórum, né, esse fórum ele acontece de forma regimental, né, faz parte de toda aquela liturgia que tem que ter para, né, os atos subsequentes que vão culminar no selo. E nessa oportunidade, né, eu pude externar, né, a minha satisfação desse trabalho que a gente está desenvolvendo lá, e teve uma participação muito grande aqui das crianças da UNEX 2, do IFAL, enfim, da Ivan Fernandes, né, que participaram lá. Um público bem diferenciado e bastante efusivo. Quando eu cheguei lá, teve um gaiato que disse assim: rapaz, isso não é o prefeito, não, isso é o pai. Pense na resenha. Enfim, e eles todos estavam lá participando ativamente. E lá foram pactuados, né, ações que serão desenvolvidos aí ao longo desse próximo ano também. E todas elas, né, esse momento é um momento onde abre oportunidade também para quem estiver presente querer de alguma forma contribuir. E todas essas pautas que foram aprovadas, ela foi colocada lá para a plenária. E teve confirmação, né, de todo mundo dessas políticas públicas aí, Jair, que vêm sendo desenvolvidas e que vão se dar continuidade, né, ao desenvolvimento delas, para que a gente possa, sem sombra de dúvidas, não apenas ter esse selo novamente, mas na ponta entregar essas políticas aí necessárias. Garantias. É só lembrando que o Tiago vem recebendo prêmios significativos pelo trabalho, né, que vem realizando, e o selo Unicef, sem dúvida nenhuma, né, certificaria isso que vem sendo feito tão bem aqui em Piranhas, que é cuidar de pessoas. E falando em prêmio, a gente vai no próximo dia 11 participar lá em Brasília, na edição nacional do Sebrae, cidade do prêmio Cidade Empreendedora, né? Onde a gente está concorrendo lá no eixo governança territorial dessa premiação a nível de Brasil. Ou seja, Piranhas, que já ganhou essa premiação a nível de estado, né? A gente teve lá na Casa da Indústria recentemente. E recebeu a notícia, né? Diversos finalistas, a gente ganhou esse eixo aí do governança territorial. A gente está concorrendo a nível de Brasil. Então, a gente nível vai ficar nacional. Muito atento aí na torcida para conseguir isso aí, que certamente vai abrir outras portas e vai também, né, reconhecer se assim, né, aqueles que julgarem lá em Brasília entenderem, né, esse prêmio, que é mostrar que a gente está indo no caminho certo. Mas só o fato da gente ir para Brasília já disputar, concorrer, né? Já é para a gente significativo. Muito significativo. E ficando atento a essa questão desse prêmio muito importante, a gente também fica atento
junto com o pessoal da Patrulha da Marinha. Explica pra gente. Verdade, rapaz. A gente teve agora, recentemente, mais uma grande conquista. E eu não tinha... entre uma coisa e outra, a gente desenvolve tantas políticas aqui, Jário. A gente faz tanta coisa e o tempo passa e, enfim, a gente termina se acostumando com aquilo e termina, não, muitas vezes até comemorando, né, algumas conquistas, né? A gente teve a inauguração dessa patromoria, né, que é esse equipamento da Marinha, aqui em Piranhas. Antes, se você precisasse fazer aqui, emitir um documento, né, renovar aqui a carteira, né, de você que pilota os barcos, enfim. Mas é muito fazer importante. Teria que se deslocar Penedo. Exato. São 200 quilômetros de distância. Só uma pergunta, é válida só para moradores de Piranhas? Ou... Não, é para toda a região. Então, todo mundo pode fazer uso. Então, o Alto muito Sertão, importante, muito Baixo bacana. São Francisco, vai fazer uso dele. Isso, então, inclusive, é para ser divulgado maciçamente aqui no... Então, veja, isso é uma conquista para a gente muito grande. Muito. Vou lhe dizer por quais motivos. Mas a Marinha vai estar aqui agora e por conta disso vão ter, de forma mais intensa, né? Vão se intensificar as ações de fiscalização. Isso é positivo. Sim, claro, com certeza. Principalmente para você que é banhista, você que é turista, que vem para cá, você vai ter a certeza de que as pessoas que estarão trafegando, que estarão navegando ali, Sim. elas estarão todas com a sua documentação em dias, com Em um as suas ambiente seguro. embarcações funcionando apropriadamente. Então, é natural que haja essas intensificações nesse trabalho, mas isso é positivo. Isso vai, Exato. inclusive, colocar no entendimento, né, daqueles que muitas vezes fazem de forma ainda clandestina, ainda de forma precária, né, as suas embarcações, a consciência de que ele precisa Da habilitação. se profissionalizar, Exato. né, de se qualificar para poder fazer as suas atividades. Então, isso por si só já é um fato muito, muito bacana, mas, como a gente estava falando, a sede mais próxima era Penedo. Você tinha aqui 200 km de distância para ir. Ótima notícia, 200 Thiago. km de distância para voltar. E agora não mais terão que fazer esse percurso porque Piranhas tem a sede da patromoria, né, que vai ser esse equipamento que vai ter aqui também cursos, né, para a turma que faz esse tipo de serviço, né? Habilitação Thiago, aquática, né? Fazendo uma analogia, exatamente, Jair. Fazendo uma analogia seria como se fosse um Detran, né? Como se fosse um Detran, exatamente. Isso, exatamente. Eles Então, habilitam, veja, né? as conquistas que nós tivemos aqui em Piranhas em 3 anos e 4 meses e poucos dias aí. Tivemos inicialmente aqui a sede do Corpo de Bombeiros. Sim. Que nós tivemos a felicidade de fazer a parceria, né, de ajudar, né, inclusive dentro dessa parceria, na manutenção e na implementação do Corpo de Bombeiros aqui no município de Piranhas. Posteriormente, nós tivemos aqui o nosso CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública. Exato. Que é a unificação das polícias civil, militar, guarda municipal, né, que também dentro de breve estará indo para funcionar lá dentro, onde a gente consegue, através disso, inclusive, eu atribuo a esse esforço, Piranhas ter passado quase 1 ano e meio sem ter nenhuma incidência de homicídio. Ou seja, isso é muito forte, isso é muito grande. Muito, muito, muito. E agora tivemos essa patromoria que está também em Piranhas. Então, Piranhas vivencia um novo instante. Na terra e na água. As nossas... todas as forças policiais, Sim. De segurança, fiscalização de segurança, estão hoje com suas sedes fixadas em Piranhas. Então, isso é muito bom. Sobretudo por Piranhas ser esse destino turístico que vem se evidenciando, que vem, né, cada vez mais se consolidando, né, no mapa do turismo nacional. E a gente poder ter isso nos dá uma chancela de destino seguro. Exatamente. Né, e que traz também mais agilidade, né, nos seus serviços, a partir do momento que a gente tem tudo isso aqui em Piranhas. Então, tivemos aí a presença do comandante do 3º Distrito Naval e vice-almirante Alexandre Reis Leite, capitão dos portos de Alagoas, capitão de fragata Luciano Teixeira e o agente fluvial de Penedo, que é o capitão Tenente Azevedo. Vieram aqui, participaram com a gente e puderam dar o testemunho, né, e dividir conosco essa felicidade, né, desse momento para a gente tão importante, né, que é a chegada dessa patromoria aqui no município de Piranhas, não apenas para atender Piranhas não, viu, Jário? Para atender Ótimo, todo o Alto Sertão Alagoano. Até mesmo porque a gente sabe que o Ribeirinho é um camarada que tem desde criança a habilidade de navegar, né, no rio. Exato. E muitos sonham em ter uma habilitação para poder fazer de forma legal. Fazer de forma legal e inclusive, navegar esses para... cursos que serão ministrados aqui são possíveis através desse tipo de equipamento. Quando você está mais
mais próximo, você tem uma estrutura que possibilita, né, fazer esses cursos também para quem, né, quer se aperfeiçoar, quer se qualificar. Então tudo isso hoje a gente está aqui. Muito significativo aí para os municípios vizinhos que são ribeirinhos também. Você falou de segurança, muito importante. Eu acho que quando se recebe turista e quando se tem uma visão como a sua, não só de cidade inteligente, né, mas também de gestão feita para as pessoas, para o povo, já que a gente está falando de segurança, vamos falar de outra segurança importantíssima, a segurança digital, a segurança bancária. Deixa um toque você e os demais aqui na mesa sobre a questão do golpe do Bolsa Família. Que história é essa? Isso, na realidade, é um alerta que a gente está fazendo aqui a todos vocês que são beneficiários, né, que tem o cartãozinho do Bolsa Família. É algo muito importante, né? A gente sabe que com a facilidade do digital, hoje em dia, tem uma facilidade imensa. Existem as pessoas mal intencionadas também que se aproveitam disso para dar golpe. E a gente está tendo aí a incidência de algumas pessoas, né, recorrentes que vêm sendo vítimas de fraude através do Bolsa Família por e-mails, mensagens de SMS e por WhatsApp. Então, pessoal, fiquem atentos. O Bolsa Família não faz nenhum tipo de recadastramento buscando vocês de forma virtual. 100% de todos os procedimentos que for necessário, é necessário ser feito um procedimento aqui de atualização, vai ser na sede do Bolsa do seu município, né? No caso aqui em Piranhas. Então, fiquem atentos porque está tendo uma incidência muito grande, né, de tentativas, na realidade, né, de fraudes nesse sentido, de tentar fraudar as pessoas dando os números. Então não passe nenhum tipo de informação pessoal sua, nem do seu Bolsa Família, porque se tiver qualquer tipo de necessidade, certamente isso vai ser feito na sede do Bolsa. Se você ficar na dúvida, rapaz, será que é ou que não é? Na dúvida, procure o seu Bolsa Família. E não faça nada, não passe informações. Nem clique em links, né, Tiago? Links também que te enviarem. Porque às vezes eles mandam link, né? Isso. Enfim, esses links, às vezes eles terminam copiando ali, pegando alguma informação também importante que de repente você sem querer... Você não envia, mas clicou no link. Exatamente. Então assim, eu particularmente fui vítima também desse tipo de fraude, não do Bolsa Família, porque eu não tenho Bolsa Família, mas recentemente se passaram por mim, né? Fizeram um WhatsApp, colocaram um número que não é o meu, mas colocaram a minha foto, se identificaram como se fosse o prefeito Tiago Freitas. E para alguns comerciantes aqui, solicitaram algumas entregas, alguns produtos que não fui eu. E prontamente, na mesma hora que eu tomei conhecimento sobre isso, fiz lá minha publicação no nas WhatsApp, redes sociais. Fiz a queixa também, né, na delegacia. E a gente está averiguando aí para tentar chegar, né, ao autor, né, dessas tentativas de golpes. Então, isso é crime, né, Tiago? Fiquem atentos, porque isso é crime e ninguém está livre de ser a próxima vítima. Exato. Então, claro. Fiquem atentos e, na dúvida, procure o Bolsa Família. Não faça nada de forma virtualmente, através de SMS, de link, de mensagem, de e-mail, de WhatsApp, de nada. Exatamente. Fica essa dica e uma outra dica importante também. Não use a conta do Bolsa Família como poupança. Sim. Muita gente às vezes usa e deixa ali aquele dinheirinho guardado. Quando vai olhar, ele volta, porque o pessoal do governo entende que quem está recebendo Bolsa Família, Tiago, precisa. Tá tendo acesso, Aí muita gente gasta outros recursos e deixa aquele do Bolsa ir acumulando como poupança. E de repente vai o governo federal e volta aquele recurso que é exatamente usado para que você possa utilizá-lo. Então é muito importante. Em outros municípios eu já ouvi situações como essa. Mas vamos falar, Tiagão, agora sobre algo legal. Vamos falar sobre o meu bazar e também vamos falar do Forrogás 2024 estourado, daquele jeito, expectativa a 1000, né? Daqui a mais alguns dias. Contagem regressiva, né? Estamos na contagem regressiva aí já. Programação, acho que pode ter certeza. Eu acho que eles são, se não for o maior, tá no top 3 entre os maiores Forrogás de todos os tempos. E a gente fica naquela expectativa, né? De que seja uma festa tranquila, como, né, sempre segura. Segura. Então você que vier, se organize para você não vir. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Exato. A gente tem aí diversas caravanas vindo de outras localidades, vans que vêm juntos, né? bate e volta. E sempre tem ali dentro dos amigos ali aquele que não bebe. Coloca ele para vir dirigir. Motorista da rodada. Motorista da rodada. Para que vocês não atrapalhem a sua festa, não atrapalhem a festa dos outros. De outras Daí, pessoas. Quem sabe até aconteça alguma fatalidade. Isso, alguma tragédia. Então, não é isso que a gente quer, mas podem ter certeza que
como todos os anos, como tradicionalmente a nossa festividade é uma festividade pacífica, tranquila, né, onde a gente vai ter uma presença maciça aí de piranhas da região. Eu não tenho dúvidas que esse ano, por conta também dessa atração de peso, a gente vai ter mais um ano e será muito bem sucedido, viu, Jairo Ribeiro? E aí, como a gente tem o nosso bazar, né, lá da assistência social, nosso bazar, quem é que tem direito a ele? Todo mundo que tem um cartãozinho social. É isso aí. Você que faz uso do restaurante popular, você que tem direito ao passe livre, né, que é o ônibus que sai de Piranhas para Piau, Piau para Piranhas todos os dias gratuitamente. Você pode ir lá na sede da assistência social do nosso município, que é ali na Vila Sergipe. Isso, na Rua Samambaia. Na Rua Samambaia, a primeira casa que tem de esquina. E lá você vai poder fazer uso do nosso bazar, que a partir de agora vai abrir todos os dias. Ou seja, Isso aí. quer uma roupinha Tá vendo? nova para o Forrogaço, para você já ir? Tá no repleta de jeito, novidade, jeito, né? Vá lá né? que tá cheio de coisa, peças novas, algumas na etiqueta. Roupas Ainda. boas, né? Roupas boas de qualidade para você ficar mais arrumado, Opa. arrumar uma namorada, arrumar um namorado, ou simplesmente para você ficar mais produzido, mais bonito, né? Pra Ou ir pra ficar de sua boa, esposa, né? Ficar de seu boa, né? esposo. Ô, Tiago, e a dica, Exatamente. né? Quem chega cedo bebe água limpa, Bebe né? água limpa. Então, Corre lá no bazar. Então, chegue Boa. lá, vão lá dar uma olhadinha no bazar. Ele tem, se eu salvo engano, cada pessoa tem direito a pegar, são 2 ou são 3 peças, é gratuitamente, não é para Não vender, é venda, pessoal. né? Não. Isso aqui é para quem realmente mais precisa. E como eu falei, a gente faz uma seleção bem criteriosa. Isso. Todas as peças em bom estado de uso, algumas zeras na etiqueta, sem uso nenhum. Então pode ir lá porque tem sapato, calça, camisa, vestido. Inclusive, tudo. Tiago, fazer o convite à população, né? Quem quiser doar peças, né? Para o bazar, aquele que tem a sua Isso é muito peça. importante porque a gente vive de doações. Isso. Né? Eu, inclusive. É doadora de carteirinha. De tempos em tempos faço uma sacola daquela gigantesca, tipo o saco de Papai Noel mesmo. E boto pra lá e vai, não vai. Quando eu tô aqui na rua, que eu vou dizer, rapaz, aquela eu camisa ali eu conheço. Não digo nada não, mas eu digo, rapaz, aquela camisa ali. Boa, né, rapaz? Essa É, camisa. Mostradinho. Então, assim, você que tem aquela roupa. Agora, deixa eu lhe dizer, não vá mandar que nem aquelas roupas do Rio Grande do Sul, não, Não, porque o pelo pessoal amor de Deus. tava mandando umas cuecas furadas. Essa roupa aí você pode botar no lixo, que não serve pra ninguém. Exato. Traga a roupa que esteja no estado Boa. de uso, que dê ainda para as Claro. pessoas utilizarem, porque a gente dá aquilo que a gente gostaria que não estivesse também, né, não, Exatamente. Jário? Claro. Não é querer dar E- o que não tem utilidade? E é aquela coisa, né, Tiago? Não tem a roupa pra doar, mas quer fazer uma doação, passa numa lojinha, compra algumas isso aí. peças Também. e doa, né? É. O que importa é a caridade, né? Também. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para o nosso amigo Heraldo Vitales, que já se prontificou. O Heraldo, ele tem uma loja aqui. Uhum. Ele disse, tem algumas peças aqui que eu vou colocar lá para o bazar. Eu digo, Heraldo, que iniciativas como né, essas bacana. possam ser também tomadas por outros comerciantes Como que têm um exemplo. coração grande, assim como você, que está abençoando. Isso é um princípio bíblico, meu irmão. Quando você abençoa, meu amigo, aquele que A E se- bênção e vem- se for falarmos de triplica. evangelho, Tiago, lembra daquela passagem que Jesus fala para o fariseu? Ela deu o melhor que ela tinha Sim. em relação ao perfume. Ela deu o melhor perfume, ela quebrou o melhor perfume. Então, serve pra gente também, cristão ou não, a gente Exato. sempre fazer a doação de algo bom. E se for algo significativo para você, dá até algo muito precioso, que é muito importante também você se desfazer do material e reforçar a E abençoar outras espiritualidade. Então, pessoas, mais né? uma vez, você que tem aí, quero doar, quero fazer aqui uma doação. Pode ir lá na sede da assistência social, leve lá suas roupas e direcione, olha, isso aqui é para o Meu nosso bazar. bazar. E aí, certamente vai abençoar outras pessoas Com que certeza. precisam e que vai ficar feliz por ter o seu guarda-roupa agora, né? Renovado. Com as peças renovadas. Aproveita e manda aquele abraço especial pro pessoal das rádios. Eu sempre, muita gente rapaz, pede para fazer o que você mande um abraço pessoal do Ice Max lá de São José de Tapera. Ele na verdade, ele é aqui da região, os familiares. Ele diz que escuta todos os dias, todas as quintas-feiras. Você tem muitos ouvintes também, Tiagão. Eu sou ruim de memorizar. Porque Aí o pessoal fica tem mandando várias alô, pessoas que dizem, rapaz. eu vejo sempre o seu podcast, João então eu Paulo. sou horrível de memorizar para mandar esses Manda alôs. João Eu preciso Paulo anotar. Para poder mandar aqui o alô para o pessoal que tem alguns amigos que são assíduos, que assistem todo o podcast do Tiago. Então vocês que estão aí nos ouvindo aí pela rádio, um grande abraço, continue
nos acompanhando. Você que também tá pela internet, é mostradinho. Também. Diz que é o segredo do rádio, sabia, ô, Tiago? É igual a responder comentário, mandar alô com no certeza. rádio. Porque é o seguinte, o cara que você manda um alô, pronto, ele nunca mais deixa de te ouvir. E você quer deixar uma pessoa curiosa, você passa, não, rapaz, o Tiago falou de você no Vou podcast, dar um ela alô, assiste o vou episódio dar um alô todo. pra você. Aí você é bom sempre anotar, né? É o responder comentário do rádio, é você mandar o alô quando a pessoa diz, ó, manda um alô, porque ela realmente tá ouvindo. Rapaz, agora vocês estão sentindo que o Jorge hoje... As pautas dele tá chegando, Vamos né? passar Não, eu agora tô- para o momento dele. Porque agora, já que a gente deu o giro na semana, O vamos Papa- passar o giro no mundo. O Papa Não, fala... eu fiquei aqui. Rapaz, eu falo ou não falo? Na verdade, esse bazar, ele foi meio ruim pra mim e pra Totó. Eu vou explicar o porquê. E não... Anualmente, a gente fazia um cata nas O roupas do nosso Tiago. bazar. O nosso bazar. A gente ia na casa do Tiago pra pegar tênis, camisa, o que tinha. Não E agora foi, acabou. não foi, Acabou, não não tem tem mais mais isso pra gente. Secou, a fonte secou. Entendeu? Fonte seca. Mas vamos então para nosso giro pelo mundo com as atualidades, com aquilo que é relevante e também Sim. o que é irrelevante, mas Cultura segundo inútil Jorge, e- nunca é nada irrelevante. Toda pauta é assunto de Enem. Então, é bom não Vamos desprezar falar nada sobre que... algo que está sendo falado muito aí nas redes sociais, em todo canto, né, que foi a declaração do Papa, né? O Bento XVI. Não, É o Francisco. Bento XVI. Não, os Bento deu ainda no Bento XVI. É o Papa Francisco, poxa. É o Papa, eu acho que foi o que eu assisti. Não, foi não. Você assistiu Não, foi dois não. papas Vamos e lá. ficou Errei. travado. Errei, fui moleque. Errei mesmo. Então, o Papa Francisco, né, isso, ele deu uma declaração aí muito contraditória, né, inclusive agora já veio a público e reconheceu. de Só fato, lembrando né, que foi numa Sim. reunião fechada, né? é Isso. isso. E eu não sei como foi que vazou, mas enfim, ele deu uma declaração. Jário, por favor, você que tem É, você grande que é- conhecimento você- teológico aí, é o nosso comentário Eles para estavam... assuntos eclesiásticos. Não, sendo Rapaz, na verdade, que a- bacana isso. Nosso comentarista para assuntos eclesiásticos. Entendeu? Né? Aqui são Matou, vários... foi boa. uma reunião fechada entre bispos e arcebispos, o Papa deu suas orientações de doutrina da fé, enfim. E ele usou o termo, vamos evitar que jovens sejam aceitos e vamos deixar essa bitize, que numa tradução assim meio italiana surge como viadagem, né? Que aqui no Brasil a gente entenderia como viadagem. Mas ele deu essa declaração dizendo que Frotiadine. os seminários... Isso. Para que os seminários que os seminaristas, né? evitassem aprovarem nas ordens, seja as religiosas ou dos seminários, Seminaristas gays. seminaristas gays, bitize, viadagem, essas Frotiadine. coisas. Fala. Cappuccino. ele realmente foi uma declaração muito forte. Muito polêmica. Porque não tem Mas como, assim, a gente informa, foi um momento, o que acontece? não sei se é a Eu não opinião vou- dele, não sei. Eu não sei. vou tomar Não tem o como. partido nessa situação. Mas, assim, se eu tivesse que fazer uma defesa jocosa do Papa, eu interpretaria como um comentário mais assim, de uma pessoa da idade dele, velho, uma precaução mais do que um ato restritivo. Discriminatório. Por Ah, é. quê? Não tem muitos meses, mais ou menos, eu não sei se vocês lembram, o Papa declarou que os casais homossexuais Oficialmente. Isso- poderiam receber a Isso é bênção. uma declaração, só lembrando, uma declaração oficial dele. Exatamente, é uma declaração oficial. Quer dizer, fora dos ritos e dogmas da Igreja Católica, qualquer casal homossexual poderia receber uma A bênção sem nenhum problema. Então, quer dizer, você rompe ali uma tradição de anos da Igreja Católica através de um Papa que já tem uma idade bastante avançada. Quando ele faz uma declaração a respeito desse segmento, olha, não é muito bom que a gente permita que seminaristas gays Declaradamente gays. gays Mas possam... não existe, cara. Seminarista declaradamente gay. Não, é aquele cara que diz eu sou gay e quero ser padre. Pronto, eu É como acredito se não até aceitasse. Só lembrando, cuidado esse negócio aí de cortar, né, as falas. Por quê? O cara, às vezes você diz assim, corta a fala, né? O cara pega só a parte que que... Viu? Por quê? Deixa tira eu... do contexto, né, o Tiago? Existe uma preocupação. Vamos sair do ideal de uma galera que se senta aqui e que vai para a igreja todo final de semana para apontar o dedo e tentar interpretar mais ou menos o que é que o Papa quis dizer. A gente não pode esquecer que a maior instituição religiosa do mundo é a Igreja Católica. E você ser o líder disso exige uma responsabilidade muito grande.
E lhe sobra até pouco tempo para a sua própria vida espiritual. Então, às vezes, algum escorrego pode acontecer. A gente sabe muito bem, é de longe, não é novidade para ninguém, a Igreja Católica já passou por alguns momentos Reformas. de escândalos. Isso, escândalos. E dentro desses escândalos, ativou-se uma espécie de preocupação exacerbada sobre que tipo de pessoa, que tipo de seminarista poderia virar um padre ou um membro da Igreja Católica atuante. Quando o Papa Francisco fala a respeito de homossexuais declarados como seminaristas, ele tem aquela percepção de, não, a gente não quer uma pessoa que tenha vida dupla, entendeu? Mas isso pode acontecer com padres héteros também. Então, assim, ele teve quer dizer, Não pode nem se dizer que seria exato. padres héteros, Na não, realidade, que tem a voto vida sexual que ele- é um voto ativa. que ele faz um ali voto de castidade, né? E ele simplesmente não tem esse tipo de... Você falou a palavra certa, é a questão da castidade. É o celibato, né? A percepção, no caso, que é uma percepção errônea do Papa, é que o voto de castidade funcionaria mais com quem é hétero do que com quem é homossexual. Então, assim, de maneira jocosa, numa reunião que teve, nada oficial, ele apenas recomendou que fosse evitado que seminaristas gays prosseguissem adiante. Porque a preocupação nesse caso do Papa é o ambiente que essa pessoa irá conviver. Então essa pessoa ela é declaradamente homossexual e ela vai conviver num ambiente totalmente masculino, com banhos, com jantares, ou seja, ele vai conviver, ou seja, para ele, entre aspas, a tentação é maior. Estaria mais frequente do Ele que... estaria mais tentado Teria mais a praticar acesso. um ato libinoso ou pecaminoso, ou fora, né, da linha da castidade, do celibato. Você escolhe aí o melhor termo. Então, assim, baseado até, e a gente fala de lideranças religiosas, independente da Igreja Católica, baseado nisso, a grande falha de comunicação do Papa nesse momento é achar que por ser homossexual, a pessoa estaria mais predisposta a quebrar o celibato do que alguém heteronormativa. Aí quando vai para as narrativas na imprensa, na mídia, vem os grupos, seja os grupos que defendem, né, feministas, os grupos de LGBT, não sei quantas letras está agora lá. LGBTQIA+. Você consegue decorar? LGBTQIAPN. Lésbica, gay, transexual, bissexual, intersexual, LGBT, Rapaz, quiz, Quiz que é o IP. assexuais, LGBT, TQIAN+. que é quiz e é intersexuais. não existe. Assexuais, que são os antigos hermafroditas, e o mais é o que vinha aí pela frente. Esqueci o que ia dizer. Que é quando você vai no LGBT, aí você... LGBTQIAPN. Agora eu tenho que descrever isso aqui, peraí. Não, a sigla LGBTQIAPN+, que é o mais, né? Refere-se a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais e pessoas não binárias. O mais, no final da sigla, representa a inclusão e o reconhecimento de outras orientações sexuais. Essas espécies novas. Porque se você for observar, esses grupos, principalmente que defendem narrativas, a gente tem aquele caso no Atos dos Apóstolos em que Filipe batiza o eunuco. O eunuco é o que a gente hoje equivale, se a gente for colocar, dar nome de verdade às coisas, castrado, né? ao trans, né? O eunuco. Não. É mais ou menos isso. Ó, trans, você tá Mas falando de identidade o- de gênero. Isso. Não, mas o eunuco Não, o era... eunuco, Calma. ele tinha o seu A órgão castidade genital- falsada. Não, castidade mas forçada. ele geralmente, o eunuco era, nos seus 60%, Só um camarada com tendências homossexuais, Entrando na aqui maioria na- das Mas vezes. o homossexual não tem nada a ver com o transexual. Mas no caso ele era castrado, o eunuco. Entendi. Só Mas, frisando mas aqui- o trans, você fala de identidade de Com, gênero. mas Jesus fala com ou sem a sua vontade. Existia casos de disponibilidade de ser castrado. Existia outros casos de eunucos, no caso de escravos de guerras. Aproveitando a pauta aqui LGBT, Acontecia. quero dar um abraço a Geraldo, que acabou de chegar, entendeu? Entendeu? De repente o cara é um escravo de guerra, ele era preso. Mas existia mais Aí uma ele outra... era castrado como punição, mas existia um pessoal que era castrado por vontade própria. Inclusive o próprio Jesus diz, existem eunucos que são eunucos por vontade própria. Então é mais ou menos Mas, enfim, nesse não vamos raciocínio. nos desviar do nosso assunto Que é o inicial. Papa. Do O propósito. Papa, né? Não, o Papa, ele veio a público e se retratou. Isso foi uma Enfim, reunião, mas já veio. saiu uma nota Já. do Isso. Vaticano
pedindo desculpas pelo. E talvez pelo possa ter sido uma palavra mal colocada, né? Exatamente. E assim, como isso também já foi uma tipo assim, uma reprodução do que ele teria dito, não foi nenhuma fala propriamente dita, né? expressiva, a gente tem que dar para o Ou também dá o benefício Não, da dúvida, ou né? também, quem sabe, eu não vou chegar a esse ponto, mas eu vou, na verdade, chegar a esse ponto. Quem sabe até uma forma de agradar a ala mais conservadora da igreja. O cara vaza um áudio Não, porque desse assim, aí. Francisco tudo- que é um cara muito renovador. Imediato. Exatamente. E até porque, libertário. assim, Às vezes é pra- a gente tá falando o termo reunião, mas pra quem tá ouvindo, pensa que são 20 pessoas ali conversando. Não são é. 200. São 200, Foram hein? 200. Enfim, nem imagina a proporção que isso não tem, né? Vamos Às interpretar vezes, a leitura da não, situação. Mas a gente sabe o que acontece. Às vezes você vaza pra agradar uma ala conservadora da igreja. Pode Toda ser, uma pode teoria ser, da pode ser. conspiração, né? Não, vamos imaginar. Deixa eu Vamos vazar. imaginar. Não, o que eu tô dizendo é justamente isso. Uma coisa é você fazer uma recomendação, outra coisa é você tornar proibitivo. Claro. Entendeu? Então, Não houve nada foi disso. uma recomendação, um excesso, tá certo? Mas baseado em quem Ele já se fez tanto. retratou, enfim, É. vamos dar o benefício da dúvida, ao Papa Francisco. E não foi nada oficial, nem em documento assinado, enfim, continua. Acho que o Papa Francisco vai ficar tranquilo agora com a nossa... É, Exatamente. mas enfim, pelo Por menos. favor. É menos uma galera falando. Quem estiver assistindo o podcast, marca o Papa Francisco aqui pra. Sim, alguém fale. Eu não- Falando Deixa eu dar uma regra. Quando terminar, não deixa o cara. Fale de não deixa o Davi cara do demorar muito. BBB, que Sim. arrecadou falando disso, né? Eu gosto quando o Thiago Rapaz, faz essa que abertura. mudança brusca sai O Papa o Davi do BBB. mudando de pau pra cacete, né? Deixa eu explicar como é que a gente monta mais ou menos o roteiro aqui. Quando a gente pega um caso, tipo, a gente vai falar de Davi do BBB agora. Aí, mas por que eles vão falar? Você O quer cara um Big mote, né, Brother, velho? Não tem. Você Não, quer mas um a gente mote, fala, né, velho? entra na pauta de comportamento, porque isso, você pode conhecer o malandro na sua família, você pode identificar com o Davi do BBB, que foi o assunto da vez. Viu? Tiago, você quer puxar o assunto Quem pra... é Davi do BBB? É o Calabreso. Calabreso. Exatamente. É verdade cara que ele deixa eu fez falar- uso deixa eu falar. indevido de doações, é verdade, Ranieri? Rapaz, é uma pauta polêmica, né? Porque, assim, a notícia vaza, mas logo em seguida saem várias declarações, né? Comprobativas, É o né? danado que do ele marketing, né? parece que tá na moda agora você vazar uma notícia fake e você dá lá o seu, né? O seu posicionamento sobre. Às vezes Isso a é pessoa... antigo. É o famoso assim, gente, tô aqui pra falar que várias pessoas vieram me questionar, mas ninguém vai É questionar. tática de né? guerra Tática, antiga. né? Antiga. Só que é o marketing, né, da coisa pra fazer acontecer. Mas que, de fato, tá acontecendo esses usos indevidos dessas doações, isso é fato, né? Tem vários vídeos na internet de pessoas fazendo desvio, né? Ou até venda dessas doações. Recentemente teve, inclusive, uma reportagem de um jovem de menor, 16 anos, de uma família bem abastada, né? E que ele estava fazendo fraudes de várias doações com vários sites, teoricamente, para arrecadar fundos para triste. Rio Grande do Sul. Triste. Chegou a um montante de mais de 3 milhões. Exato. Caramba, E velho. o cara morava numa cobertura, meu amigo, num Ou lugar seja, extremamente valorizado, de uma família abaixada. Bem Traficou sucedido. E influência, né? fez essa. Então, assim, a gente. E isso é muito complicado, porque a gente, enquanto tem lá um cenário de guerra e que a necessidade ela é real mesmo, Sim. a gente ter esse tipo de comportamento termina afugentando um pouco aquelas pessoas que têm até o querem interesse de ajudar. ajudar, mas não tem certeza se o canal que ela está utilizando, que está disponível para ela, vai chegar realmente para quem Sim. Tiago, você percebe que o brasileiro está mais desacreditado nessas doações por causa desse tipo de situação? Mas não, eu não acredito que esteja menos empenhado. E eu acho que o brasileiro ele é muito solidário. Sim. A prova maior disso é que a gente de tempos em tempos vê aí diversas vaquinhas, né, de pessoas que na sua maioria das vezes ninguém conhece. A de uma criança que tem aquela AME, né, que precisa de uma medicação que custa milhões. E eu vejo uma mobilização muito grande. É uma comoção Eu não nacional, acho né? que o fato de ter esses pequenos casos isolados, né, Influenciou, né? de pessoas aí mal intencionadas, mau caráter que faz isso, Sim. tira essa intenção do brasileiro de fazer a sua parte de ajudar. Agora, chama atenção sim, para que você possa ir a fundo e ver quais são os canais legais. Hoje em dia a gente tem a internet, Sim. a internet tem muita coisa que não presta, mas a internet ela esclarece também muita coisa. Procure os canais oficiais. Exato. O estado do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tem um Procura as site, mídias sociais, né? procura o site, tudo lá certamente vão ter Os caminhos todos oficiais, os né? canais, né, que são oficiais e
que vai chegar, sim, né, para quem se destina, né? Então, assim, a gente fica com esse caso e o Davi, do BBB, ele está sendo acusado, inclusive, de fazer. Na realidade, pelo que eu vi, ele lançou meio que uma vaquinha no nome dele, colocou o CPF dele, que não pode. Para você fazer uma campanha dessa natureza, aí é isso aí que termina tirando a Será a credibilidade. desinformação As dele? pessoas fazem de forma precária, entendeu? Eu até acredito que no intuito de ajudar de fato, mas com falta de conhecimento, termina trazendo uma estranheza. Uma narrativa, né? Porque tá de uma forma, né, que não era para ser, e aí você dá vazão a esse tipo de comentário dizendo que ele estava utilizando Exato. a vaquinha. Tá utilizando a vaquinha para outros fins, né? Levanta aquela suspeita e tal. Mas mais Ou do que se isso, aproveitando. Mas mais né? do que isso, que eu acho que ele nem precisa. fez tanta campanha assim para arrecadar. Ele foi lá como voluntário. Aí foi lá, cozinhou, voltou, depois foi novamente, e aí o pessoal tá dizendo que ele tá utilizando disso para hypar, né, para ter engajamento. Engajamento. Então, a grande questão aqui que a gente coloca é esses influencers que foram para lá, de fato, até que ponto eles estão indo para ajudar ou até que ponto eles estão indo para gerar mídia, para gerar engajamento, né? Aí, assim, Thiago, foi uma fala muito importante que você faz e que, assim, às vezes na internet eu costumo fazer algumas defesas, porque, assim, que o hype na internet para esse tipo de situação existe, isso é um fato. Existem pessoas que gostam de surfar nesse hype, né, de determinado acontecimento. Eu quero trazer na íntegra, eu quero ser o primeiro. Mas também tem perfis que sobrevivem disso e que precisam fazer esse tipo de mídia porque o conteúdo delas... Eu vou citar aqui o Instagram e recomendo para todo mundo que siga, que é o Razões para Acreditar. Ele faz muitas vaquinhas, principalmente isso, crianças com doenças raras, famílias em situação de vulnerabilidade. E eles fazem o vídeo gravando o depoimento dessas pessoas no seu estado de sofrimento, às vezes vídeos fortes. Aí tem muitas críticas ali nos comentários. Quer ajudar, ajude sem expor. Mas só que, infelizmente, algumas pessoas só ajudam quando se sensibilizam. E só se sensibilizam vendo a necessidade. E outra, isso é uma faca de dois gumes, porque Isso. é aquela história. Fulano de tal, uma celebridade, fez uma doação milionária e postou. Tá fazendo isso para se promover. Mas aí, se a pessoa não mostra que também tá ajudando, as pessoas dizem, rapaz, fulano de tal não ajuda. E aí você também começa a enxergar por esse lado. Isso. À medida com que um ajuda, os outros vão se sentir meio que até sensibilizados. Exatamente. Outros manada, né? não serão sensibilizados. Outros serão assim, por questão de vaidade. Fulano de tal ajudou e eu não vou ajudar também. Isso. Então, existem vários interesses. Não, divulgar ativa o efeito manada, né? Então, Divulgar ativa o mas assim, eu efeito acho que manada. no geral, ajuda mais do que outra coisa. Sim, com certeza. Dá evidência, né? Porque assim, é como o Thiago tá falando, você veja, nessa mesma esteira teve o Pedro Scooby, não foi que, se eu não me engano, veio com aquela galera do jet ski, que tava fazendo os resgates em tempo real. Quanto ele não ajudou, né? Trazendo a galera lá do jet ski, do surf, pra vir resgatar essas pessoas. E, tipo, foi uma ajuda, às vezes, melhor do que financeiramente falando. Ali, de fato, ele botou a os mão jets, na massa. né? Eles botaram os jets dele e os caras surfam grandes ondas. Então, Isso. eles estão em casa ali, né? Então, meu irmão, botou aqui o jet lá e resgatou muita gente. Eu soube que eles Animal. resgataram mais de 200 pessoas. Olha, isso é uma benção, isso aí vale mais do que 5 milhões de reais. E eu acho que também as críticas, essas críticas, elas ajudam até nos processos de investigação para o camarada ficar mais atento na hora de fazer uma doação. Exato, nesse sentido. forma... O Thiago usou um termo que pouca gente está observando, né, mas que vem acontecendo bastante. Ele usou o termo cenário de guerra. E realmente, eu tenho visto algumas reportagens de cenários de guerra, os moradores sendo assaltados, o pessoal sem poder dormir dentro de casa, o pessoal se armando. A escassez dos insumos, né? Tipo um galão d'água sendo vendido R$80. Então, hoje em dia o cara tá roubando, meu amigo, pra comer. Pra comer. Então, é uma situação... Até mesmo porque a segurança pública não tem como, não estava, inclusive, preparada para um exemplo. Se tira um cenário onde a polícia estava equipada para andar em rodovias, para ter que agora flutuar sobre água. Exato. Né? Mas olha, veja só, a gente pode trazer até a catástrofe e essas situações para um cenário que de fato valoriza a importância que é do investimento na educação. Houve-se alertas lá, tempos atrás, de estudiosos, de cientistas sobre essas situações, possibilidade de inundações, enfim, toda a área, principalmente da tecnologia, da engenharia,
tem um estudo embasado disso. Por exemplo, o desastre em Maceió não era novidade. Claro. Essas enchentes não eram novidades. Inclusive, houve recursos do governo federal para que se desenvolvesse mecanismos que diminuíssem esses desastres. Um estudo recente de universidades de fora que constatou boa parte das cidades que são costeiras, né? Em 2100, se eu não me engano, tem uma grande probabilidade de passarem pela mesma situação. Então, assim, vem mais uma vez o alerta, né? 2100, a gente possivelmente não esteja por lá, né? Mas os nossos filhos, os netos, né? Fica o alerta para o investimento na educação, que é algo que, de fato, deve ser priorizado. Tá aí. Então fica essa observação importante. Né, a educação, a pessoa ter consciência. Esse cenário de guerra vem acontecendo e eu vi uma reportagem e fiquei chocado com a situação, né? Enquanto uns ali tentam tomar água para não morrer de sede, e tem uma galera que está chegando e assaltando as pessoas, além da pessoa perder praticamente, né, tudo que construiu, ainda tem a sua vida em risco por conta da maldade de alguém que tenta subtrair um bem de alguém que esteja por ali. Então é uma situação... E além de tudo isso, agora, né, tá tendo uma incidência muito forte de leptospirose, né, por conta da água, enfim, do vírus, né, do rato e tal. A urina do rato. Precisamos orar pelos nossos irmãos gaúchos. Sim, com certeza. Vamos falar de outro assunto também da atualidade que é muito debatido nas redes e ainda nesse hype aí que o Totó está falando de política, o Tarcísio e as suas escolas civil-militares, sabemos que em nível brasileiro, nacional, alguns estados não aderiram, enquanto outros têm, Tiago, a liberdade de aderir. Jorge McFly, nosso comentarista para assuntos políticos da direita. De direita conservadora. Polêmica. Não, assim, sintetizar bem para quem tá ouvindo, o restante do pessoal que está nos ouvindo. É o seguinte, o Tarcísio, esses dias, com um apoio quase que de... Lembrando, 70%. Não é o do acordeon. Não é Tarcísio do acordeon, é o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. Você fala Tarcísio Freitas, como se que também não é parente do Tiago, é o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo e... Ele é Freitas? Ou é parente, você não sabe, né? Freitas. Ele é Freitas? Freitas. É Freitas. Esses dias, uma pauta bastante polêmica foi levada para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso. Que é a instituição das escolas militares. Civil-militares. Viu? Civil-militares em todas as escolas do estado de São Paulo que estiverem predispostas, tanto municipais quanto estaduais, que estejam predispostas a adotar o modelo. Qual era o problema? Você tinha a escola municipal, entendeu? Você tem a escola estadual. Isso. E antigamente você tinha o prédio físico, lá era uma escola militar. Só que o que é que eles querem? Eles querem que esse modelo da escola militar seja algo a ser implantado na escola dentro da pedagogia cujo lá. O seu gestor acha que é para ser aplicável. Uma das maiores discussões, quando a gente leva para o papo, porque foi o seguinte, nessa assembleia teve protestos, estudantes apanharam da polícia que esteve lá presente. Tudo isso. Entendeu? Uhum. Teve, sim. Foi a Lesp, não foi? Foi cacete. Cairo ali, ele ri porque ele gosta de ver essas coisas, tá ligado? Eu gosto de ver estudante apanhado. Não, mas assim, no giro da situação, o que acontece? Você vai alterar, e esse é o medo do pessoal dessas escolas, você vai alterar um pouco do modelo pedagógico. Apesar de que o projeto de lei diz que um general de reserva que esteja aposentado vai estar à disposição do reitor, do diretor, do próprio colégio, entendeu? Então, assim, é menos nebuloso do que parece. É adotar o modelo militar ali dentro da escola. É menos nebuloso que o todos, não? Não, menos nebuloso do que isso. Então, vamos lá. Eu acho que, não sei... Uma indireta que eu dei aí, né? Porque Sei. na hora do... Eu percebi. Eu quero Não, saber pra a gente... opinião. Porque, assim... Total, Pra introduzir uma narrativa... Você chegou a ser meu aluno? Não, né? Na Copec? Fui sim, de Você foi meu informática. Toda segunda-feira a gente fazia O hino nacional. o hino nacional, entendeu? Isso é uma coisa que aos poucos tem se perdido. Isso foi muito perdido, né? Essa coisa Isso. Patriota. da pátria, né? E tal. Eu lembro que no meu tempo de colégio, todos os dias... Toda segunda. Todos os dias não sei se era todos os dias, mas ou uma vez na semana colocava o hino nacional hasteava a bandeira, e isso foi perdido com o tempo. Foi. Isso, a gente perde, não vou adentrar isso porque foge da pauta,
Mas o que a gente percebe é um certo cansaço da população brasileira com a maneira como as escolas estão sendo regidas. Os professores estão perdendo a moral dentro de sala de aula. Sim. O entendeu? modelo, né? Exatamente. Implantado, né? Os alunos hoje fazem o que quer, entendeu? E quando você é chamado pela diretoria para ir lá resolver, os pais apontam o dedo na cara do professor como se o filho Exatamente. fosse a pessoa, lógico, não discutindo mérito, mas como se o filho fosse a pessoa correta naquela situação. Então, essa falta de controle gera uma comoção na população. Então, quando você pega boa parte da população... Na verdade, gera uma reação de Então, conservadorismo. então, assim, o mesmo os pais que já não têm mais os filhos nas escolas, eles querem, não, vamos adotar porque a gente precisa de um modelo mais rígido, Isso. porque a gente já vai entrar dentro até dessa pauta que o Tiago vai mencionar daqui a pouco. Hoje em dia, nós temos um abandono geral das escolas. Os alunos perderam o interesse em estudar, perderam o respeito pelos seus professores e estão entregue à sociedade. Entraram na lista Então, dos vamos lá, jovens gente, neném, Eu né? tenho... Neném, a gente, nesses primeiros 3 meses, foi feito um levantamento. Durante esses 3 primeiros meses do ano, ano passado, foram 4 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. E esse Nem, ano, nem. E esse ano são 5,4 milhões de Meu Deus. jovens Isso. que não estudam e que não trabalham. Ou seja, são jovens que não produzem nada. Estão na internet, nas redes sociais, enfim. Aí a margem Usando Olha, droga. fazendo Pra você um monte de ver, coisa que... Eu tenho uma narrativa sobre essa situação que eu acho interessante e sempre que eu imagino, eu consigo entender qual é a tradução disso. Veja só. Hoje o governo, seja ele estadual ou federal, ele faz uma política de índices, né? O Tiago sabe bem, né, como gestor, que ele é cobrado por esses índices. Isso. A educação básica, índices da saúde, etc. Previne, né? Previne, enfim, por aí vai. Só que o índice que a educação cobra é de alunos aprovados. Mas não é que o governo está dizendo assim, olha, vocês têm que aprovar seus alunos. Não, vocês têm que garantir uma educação de tanta qualidade que os seus alunos sejam aprovados. Mas qual é a narrativa que desce para os alunos? Ah, nós não podemos ser reprovados. Não é isso. Só que as escolas que reprovam muitos alunos, elas caem nos índices. Isso. Então, às vezes, os professores são pressionados a aprovar esses alunos que não necessariamente querem estudar, porque pensam que o governo manda aprovar. É o famoso ninguém fica mais na prova. Ninguém fica mais de ré-ré. Ou seja, então esse entendimento por parte dos alunos que não se reprova aluno faz com que crie os alunos que se rebelem contra os professores, que distratem e quando que é o oposto? É para que o professor seja cobrado. Professor, a gente não está entendendo essa didática, esse assunto. Vamos melhorar. Como é que a gente faz pra gente, sei lá, chegar melhor no Enem, chegar melhor na prova, num concurso? Tá entendendo? Aí, esse entendimento distorcido da narrativa, da estratégia de governo, que é a política de índices, faz com que isso aconteça. E isso é grave para a nossa educação. Não há incentivo e não há mais respeito de aluno para com o professor. É como se, assim, antigamente a gente chamava professor de mestre, né? Hoje em dia não, é pelo nome e pronto, acabou. Né? Assim, não há mais aí, essa troca. Ao mesmo tempo também aí a gente pensa um modelo de ensino nosso, né? Como é que você torna a sala de aula atrativa se você tem o mesmo modelo, modelo que nós ainda hoje ensinamos? É o que os nossos avós, os nossos bisavós foram ensinados, né? Você tem hoje aí a internet, você tem aí o advento das inteligências artificiais e tudo isso tem que ser trazido sim para a sala de aula. Né? A gente tem o uso de robóticas, né? Isso. A gente tem os bons exemplos aí que vem mudando, que vem sendo referência, mas isso precisa estar disponível para 100% dos nossos alunos. Então, o modelo, né, talvez realmente já esteja bastante ultrapassado e isso, de certa forma, tira um pouco, né, causa um do desinteresse, né? desinteresse do aluno, Exato. né, de poder estar na sala de aula. Porém, a gente veio falar aí desse índice, né? 5,4 milhões de alunos que nem estudam, nem trabalham. E aí, na contramão, a gente tem Porque são jovens, né, Tiago? São jovens. Não é menininho de uma política de Estado, né, que inclusive a gente tem uma alegria muito grande de ter sido referência. O Estado de Alagoas, que foi o nosso cartão Escola 10, que é o pé de meia, né? Que está hoje auxiliando aí uma bolsa de R$200. E certamente essa ajuda é um fomento muito bom para que esses alunos estejam dentro da sala de aula, porque esse valor vai ajudar eles em tanto
se manterem na sala de aula, como ajudar dentro de casa também. Exato. Então essa política pública aí, que foi implantada agora, e tudo que a gente faz na educação, a gente só colhe a médio e longo prazo, Sim. certamente pode ser um alento aí para essas mais de 5.400 jovens que estão fora da sala de aula, que não estão produzindo, que não estão trabalhando. E quem sabe isso possa ser, sim, o início, né? Pelo menos, né? Como tem sido aqui no estado de Alagoas, uma resposta, né, para esses índices. Para você ver, Tiago, assim, paralelo a isso, eu entendo e compreendo assim, o desafio, tanto para você quanto gestor, dessa necessidade de se investir em outros tipos de educação. Porque, por exemplo, a gente já comentou em outros episódios, né, que só o ensino base ele hoje não é mais o fundamental, né? Ele acaba sendo só o essencial, o mínimo. É inadmissível que a gente tenha jovens que não tenham a cultura do empreendedorismo, da educação financeira. Então, paralelo a isso é que a gente tem os nossos cursos, né? Que é para pegar esses jovens, né, e inserir no mercado de trabalho paralelo aos estudos. Já que a nossa grade base de educação ela ainda é insuficiente para esses jovens, ter esses incentivos e esse apoio para esses jovens é importante para que eles migrem, né, desse neném para um jovem que de fato produz. Para mim, um grande diferencial que deve ser de alguma forma inserida, né, na grade curricular e, enfim, a gente ter algo que prepare esses jovens psicologicamente falando, para eles serem inteligentes emocionais, porque hoje a gente tem, né, uma juventude, né, a geração... Essa última geração que a gente é a geração Z. Geração a Z, Z. Né? Essa última agora de 20 e poucos anos aí é a Z, né? Isso. E eles têm não vou generalizar, mas a gente tem uma incidência muito grande de alguns jovens inseguros, né, que tem uma certa a frustração, né? É muito sensível a frustrações e tal. E isso vai impactar em que profissional? Como é que esse profissional vai ser no mercado de trabalho? Né? Então, eu acho que algo que é muito necessário, né, e que é urgente é a gente trazer essa inteligência emocional para esses jovens, né, que serão os que estarão no mercado de trabalho, né, futuramente. E que, assim como noções de empreendedorismo, noções de finanças, eu acho que também é algo que tem que ser investido, né, e ser colocado para... Inclusive, assim, Tiago, uma das estratégias, né, aqui da sua gestão que a gente trouxe, que foi a parceria entre o PSE, né, que é um programa da saúde, entre a educação, que é PSE e educação, né? Saúde e educação. É o psicólogo, é uma parceria entre a saúde e a educação, um psicólogo nas escolas públicas, justamente para tratar essas questões assim. Mensalmente são desenvolvidas ações de políticas psicossociais para esses jovens, né? Para cuidar da saúde emocional. E aí a gente já desviando um pouquinho só do assunto, mas aqui o papo quando flui é dessa forma. Aí a gente já entra, essa mesma geração é aquela geração imediatista, aquela geração que está ligada 24 horas aí no virtual, e aí rede social, aí você tinha Orkut, depois Facebook, depois Instagram, aí o Instagram, ele já tinha menos caracteres do que o Facebook. O Facebook você conseguia fazer uma crônica gigantesca, né? Instagram hoje já não está mais assim dessa forma, já ampliou, mas aí depois a gente já entra o Snapchat, né? Que depois virou o Stories, hoje a gente já tem um TikTok. Ou seja, é um conteúdo muito curto, de forma que o jovem hoje ele não consegue se concentrar. A gente tem um nível altíssimo de déficit de atenção nessa geração agora, por conta desse imediatismo, né, e que termina ocasionando em quê? Jovens ansiosos, né, que querem a resposta ali naquela mesma hora, o imediatismo. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse cenário, né, que termina culminando nesse jovem aí que tem essa dificuldade com a frustração. Neurocientífico, só para validar aqui a fala dele rápido, e neurocientificamente falando, o ser humano de 0 a 10 segundos ele perde a atenção em 6. Ou seja, de 10 segundos você só consegue ter atenção em 4 segundos. Contextualizando o que o Tiago falou, que assim, se a gente conseguir, isso é um diálogo que a gente tem que ter, não só com as crianças, mas com os próprios pais. Vamos, cientificamente, tratando aqui, colocando como platô científico, a gente tem que discutir o seguinte. Há anos atrás, perto de seus 30 anos atrás, um ser humano conseguia manter a sua atenção durante 15 a 20 minutos de qualquer aula que estivesse sendo dita. Quando eu digo atenção, é a atenção total. É o professor está lá escrevendo e você, a sua mente está calculando e focado em cima daquilo. Focado vencendo. É o que acontece, e aí é uma das coisas ao qual eu, para quem estiver nos assistindo agora, eu recomendo por demais.
A explosão durante a Covid das redes sociais foi o TikTok. O TikTok formulou a nossa sociedade do daqui para frente. Sim. Por causa do TikTok, o Instagram teve que se adaptar, entendeu? Só que o TikTok, o algoritmo do TikTok, ele preza mais por a sua Por atenção retenção. do que a retenção da sua Qualidade. atenção Retenção. do que o Instagram. O Instagram, para você ter notabilidade, você tem que... rapaz, minha vida profissional tem que acabar. constância. Eu tenho que estar aqui constantemente Constância. gerando assunto para o algoritmo me colocar na alta. O TikTok não. Se você fizer um vídeo e esse vídeo repercutir, você não precisa ter investido ali. Você pode... É o caso do... Amostradinho. Entendeu? Aham. Que é o vídeo da vez agora. Milhões de visualizações. Então, é um alcance que você não precisa ter curadoria para você Não, aprender. exato. Não, qualquer pessoa com celular. Só que o que é que eles fizeram? Se eu não me engano, Tots, você pode me dizer, eu acho que Certo. o tempo médio era 1 minuto. Isso. 1 minuto, né? Uhum. Na época da Covid, que a gente ficava... A gente até fazia uns experimentos no... Isso. É de 60 segundos a 1 minuto e meio. O que é que eles fizeram? Eles ofereciam ferramentas de edição de vídeo que você não encontrava em aplicativo nenhum, tornando qualquer pessoa hábil a fazer um vídeo editável e bonito e bacana ali. E eles não cobravam nada, apenas a moeda de mais importância no novo século, que é a atenção. Atenção. Então, o que acontece? Hoje em dia, se você for perguntar, teve uma pesquisa que fizeram, qual é o maior desejo que os jovens têm profissional mesmo, falando assim, rapaz, você quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado? A maioria dos jovens consultados queriam ser influencers, entendeu? Então a gente está vivendo esse novo paradigma da sociedade onde eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que ser interessante, eu não consigo ter relevância, ninguém me notabilidade. nota. E assim, Adoece, né? adoece os jovens. Uma das coisas que acho que a gente tem que frisar, até em reuniões de pais e mestres, por mais que isso entre no campo do domiciliar, é sempre falar, olha, tá vendo esse celular? Ele é uma arma na mão do seu filho. Ele vai tirar toda a atenção que ele tem em cima de um livro, da tarefa de casa dele, dos momentos de leitura. Vai estar tudo concentrado aqui. E pela primeira vez na história, Tiago, espero que as pessoas que estejam assistindo, que sejam de menores, entendam. Essa geração agora, ela é considerada a menos inteligente progressivamente. O QI do brasileiro vem caindo, O né? QI do brasileiro vem caindo. Aliás, Bateu 70 no mundialmente, mínimo. tanto é que nos Estados Nossa. Unidos eles baniram o TikTok, entendeu? Então, quer dizer, existe uma percepção que isso aqui, aos poucos, desculpa o termo, está emburrecendo Sim. a população. E a gente tem que ter muito cuidado a respeito do que está Agora, tirando nosso tempo. Mas eu vou lhe dizer, viu? Os efeitos disso aí, né? Eles não chegam apenas na geração, não. A gente que Também. é adepto disso aí, eu não sei se vocês já notaram, mas eu particularmente, não são todas as publicações que eu tenho paciência para ler tudo. Eu pego, leio ali já vou pulando, já vou lendo pro meio, pro final, porque você não tem, se você for uma publicação muito grande, que demora ali mais de 1 minuto, você olha assim que é muito grande, você já sai... Exatamente. Lembra do jornal então impresso? Isso Que aí você já lia o jornal inteiro, Mas cara. você veja só esse depoimento, né, assim, posso assim dizer, do Tiago. Isso é mais um reflexo da necessidade do imediatismo. Uhum. Entendeu? Assim, já vi essa publicação aqui, não é relevante, passa pro próximo. Uhum. Ó, até a contabilidade que você fica com a tela naquela publicação, o algoritmo tá dizendo aqui. Vou dizer, Fórmula 1. Não, o Thiago ficou 3 segundos. Passa aí. Basquete. Não, aqui já ficou 9 segundos. Ele clicou, passa, procurou ele saber. curtiu, compartilhou, encaminhou pra alguém. O algoritmo está aprendendo. O algoritmo ali tá consumindo Fala aquela de informação inteligência sua. artificial pra gente não... Né? Exatamente. Tem que Mas você veja só, cravar. estudos científicos comprovam, principalmente assim, que a nossa dopamina, que é o hormônio do prazer, né, da satisfação, Uhum. você O consumindo neurotransmissor, né? esse tipo de conteúdo, você tá sobrecarregando sua dopamina. Então, às vezes, o ato de você pegar um livro, sei lá, você gosta de um determinado filme, mas o livro não é tão interessante quanto assistir. Por quê? Aquela dopamina você Aguça outros sentidos, já né? aguçou tudo. Ou seja, na rede social é sempre aqui, ó. Tanto é, bicho, que antigamente, quando a gente queria saber de alguma informação, a gente dava o famoso dar um Google. Uhum. Não, quando a gente quer saber de uma coisa, hoje a gente tá usando o Instagram para saber das coisas. Existem estudos avançadíssimos a respeito, por exemplo, a destruição que filmes pornográficos Sim. fazem ao cérebro, entendeu? Então, Ao assim, sexo real, né? Em casa. então, assim, manipula bastante. Tem que ter muito cuidado Exato. hoje em dia. É verdade. A pornografia, inclusive, está Você se já tornando reparou um que problema. toda vez, assim, é uma pauta que às vezes as pessoas até não reparam, mas
o podcast do Thiago, vez ou outra, a gente menciona a respeito de inteligência artificial. Sempre. Entendeu? Então, assim, é uma coisa ao qual a gente não Sim. pode fugir. Não, É a pauta da vez, não dá para regredir. E se hoje, e eu digo para vocês, pais que estão assistindo a gente agora, se você não permitir que seu filho se atualize nessas novas tecnologias, de certeza eles vão concluir qualquer curso universitário que eles façam já defasados. Porque E eu Exatamente. acredito que nós tivemos em 70, mais ou menos, assim, tivemos um impacto muito grande pós-guerra, 40, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, aí tivemos 70, toda aquela questão do ouro, enfim, o mundo foi impactado economicamente. Eu acho que, e houve grandes mudanças. Eu acho que a inteligência artificial vai trazer grandes mudanças e vai dividir uma era. é o paradigma da nova sociedade. Vai dividir uma era. Gostou? Vai dividir uma era e isso sem dúvida nenhuma, porque vai impactar diretamente. Espera ele parar vai Não, desculpa, não quis. Foi a cara de Não, Thiago na hora que ele vai olhou pra mim. impactar diretamente praticamente tudo. Relacionamentos, emprego, modo de viver. A inteligência artificial realmente vai dividir as eras. Isso aqui não estava, né, Na pauta. na nossa pauta, mas quando a gente fala sobre dopamina, como a gente fala sobre imediatismo virtual e tal, a gente nunca abordou isso aqui. Depois a gente pode ser pauta, né? Se aprofundar mais. A gente falar um pouquinho mais sobre essa questão desses jogos, né? Jogo Sim. do Tigrinho, não sei o que e tal, que a gente tá tendo aí uma repercussão Problema muito grande, né? E vai muito essa questão do cara tá lá ganhando ganho imediato, rápido e tal. 100%. E aí uma coisa vai puxando a outra. As apostas, né? As apostas, né? E aí, falando em aposta, a gente teve tem se falado muito, né, numa polêmica muito grande envolvendo o Lucas Paquetá, né? Que é o meio-campista ex-Flamengo, né? E jogador hoje importante no elenco do Dorival. Da seleção brasileira. Da seleção e que, brasileira. Inclusive, pode ser, Jário Ribeiro, que o Lucas Paquetá seja cortado E eu não pela concordo. CBF. Porque ele está envolto aí numa polêmica muito grande. A Federação Inglesa de Futebol, né, está o acusando de favorecer, né, justamente essas bancas de jogos, né? Por exemplo, eles fazem hoje a aposta não é só de resultado de placar, Não. é de quem dá o primeiro chute, quem tem o primeiro, quem tem cartão amarelo, escanteio. Quantos Sim. escanteios. Então algumas dessas aí dependem do jogador. 100%. Inclusive simular não, chegar mais pesado para Pra receber ganhar uma um falta. cartão amarelo. Dependendo de quanto esteja pagando, né? Ele pode fazer uma bolada. Então a gente tem aqui alguns exemplos de jogadores que já foram penalizados, exemplos de que ficaram até 10 anos banidos do esporte, do futebol. E o Paquetá, ele tá envolto nessa polêmica aí. E a gente não sabe bem ao certo ainda qual é que vai ser a Decisão, sanção que ele possa ter ou não. Mas fato às vésperas aí da Copa América, a gente pode ficar com esse grande desfalque, Jair. Como você é um cara que gosta muito de esporte, eu queria que você comentasse um pouquinho essa polêmica aí do Paquetá. Eu acho que, sinceramente, isso é uma decisão muito Dorival. Vai demorar um pouquinho pra gente entender. Eu acho que nem o Dorival, porque o Dorival já o Porque convocou. a Eu acho que CBF, isso aí é mais a CBF. a CBF vai, enfim, Tem o ela poder ou não de vetar, né? ela tem um poder ou não de vetar, mas eu acredito, na minha opinião, que se for para irregularidades, a CBF é uma instituição que não tem essa autoridade, eu dou o não. benefício da dúvida para ele, né? Tá, A gente não exatamente. A presunção da inocência é um princípio Tá. que eu acho que tem que prevalecer até o Até instante. ser provado o segura, contrário, deixa né? o cara jogar. Mas agora sim, veja só, a preocupação que a gente traz, principalmente para esse cenário do esporte, é que a gente vê, querendo ou não, um tipo de corrupção, onde as empresas e investidores vão ter acesso a escolher resultados, né? E que não é algo novidade no esporte, né? A gente sabe que ao passar do tempo, de outras formas isso aconteceu. Aí a preocupação que a gente fica enquanto torcedor, né, é que isso possa ter interferência direta. Ou seja, uma empresa grande com um valor alto pode chegar e dizer assim, não, o campeão desse campeonato vai ser falando tal. Isso daí eu acho que é a ponta do iceberg. Por isso que eu sou Isso. a favor de deixar o cara ser convocado e o cara jogar, porque se for para falar de corrupção, de ações E aí já envolve ilegais, também a arbitragem. de empresas. Você vê o tamanho que essas bancas de Ô, aposta, Thiago, ela chega, Thiago, né? campeonato- É muito grande, cara. É Thiago, Envolvendo a gigante. cadeia Tiago, toda. sabe quanto 50% dos times brasileiros são patrocinados hoje por essas bancas? Você já percebeu?
É muito difícil, né? Quando Você entrou acreditar que- quando entrou na CPI, Que não seja, queriam criar Não uma seja CPI manipulado. nesse sentido, os próprios clubes foram assim, não, o senador Romário, fulano de tal, essa CPI aí vai acabar com os patrocínios dos clubes. Que Romário é outro, né? Que tá envolvido aí também numa... Corretamente. Então, imagine, as bancas estão patrocinando os clubes. Exato. Que sempre existiu isso na história do futebol, sempre existiu. Sim. No Amador aqui o cara pagava 50 conto, um Pro litro de juiz, cachaça. o pro- bandeirinha. É, É, mas, enfim, McFly. eu desconfio de todo mundo, velho. Desculpa. É um Até da sistema. própria É sombra. um um mercado sistema. bilionário como esse, evidentemente, o que será? A presunção da inocência se existe até o Exatamente. julgamento completo. Isso aí é um fato. Mas eu não consigo mais acreditar no futebol hoje em dia Nessa com a escolha. idoneidade. Meu irmão, totalmente Bicho, tem uma cara- teoria, eu tava cara- vendo uma teoria que se o time fosse vice-campeão era melhor pra ele, porque ele receberia de um jogador que tá jogando no time campeão, uma coisa Aí por aí você incrível. tira. pô. Um cara desse que tem um salário milionário, se submeter a um negócio desse, meu irmão, é porque é muito É dinheiro. muito dinheiro envolvido. Não, com certeza. É muito dinheiro envolvido. E assim, sabendo das cifras astronômicas que são esses jogadores, é aí onde a gente entra. Só pra fazer uma falta? É? Só Diga. pra fazer uma Fazer falta. uma falta, né? Fazer uma Uma falta. É coisa- onde a gente entra em outra polêmica, envolvendo também outro jogador do Éder Militão, né? Com aquela influência, né? Que é a Caroline Mas esse cara gosta também de polêmica, Lima, né? né? Caroline Lima. Isso. Tá cheio de polêmica essa semana, viu? Esse Militão gosta, né? E a polêmica aí é o Militão, ele tem um salário estimado em 3 milhões, é isso, cara? É um bom dinheiro. Isso, é um bom nessa dinheiro. faixa. 3 milhões de reais, Isso. em média, e ele paga a pensão no valor de 8 mil reais, 8 mil e alguma coisa para a esposa, que é a influencer, e também paga os custos dela Pra criação da filha, a né? parte, né? De Isso. balé, disso, daquilo outro, no valor de 17 mil. Então, Complementar, juntando né? tudo dá, complementar. Juntando isso dá em torno aí dos 25, 25, 26 mil 27 reais. mil. E aí a grande polêmica que tá é que ela expôs algumas mensagens do Éder que, segundo os bastidores, disseram que o Éder, ele tava, não sei se ele tava querendo se eximir de pagar, né, o valor total, ou ela tava querendo graduar esse valor. E aí Isso. a grande questão que a gente coloca aqui ela dizendo o seguinte, ó, eu sou responsável pela criação da minha filha, tanto quanto ele. Eu não quero, por exemplo, que ele pague 100% das coisas, não. Por exemplo, tem uma casa aqui que ele queria que a gente morasse numa casa de aluguel que era num lugar que era uma periferia. Então eu disse a ele, não, até quanto você está disposto a pagar, eu complemento aqui o valor do aluguel, mas eu quero ir para um lugar melhor. Eu quero o padrão de vida que ele tem, aqui ó, o look que ele tem aqui de relógio, de roupa, são coisas altíssimas. Eu quero dar esse mesmo padrão para minha filha, de usar roupas boas, Sim. de grife e tal. E com esse valor que ele dá, não seria o necessário. Mas é a guarda polêmica compartilhada? a polêmica que a gente fica é exatamente essa. Eu não sei se é guarda Se for guarda compartilhada, não tem nem o que Mas enfim, discutir, a né? questão aqui que nos coloca é o seguinte: até que ponto é razoável os argumentos da Caroline, né, e da defesa Sim. dela, de que a criança, além das necessidades básicas, que é óbvio que é suprida, ter a mais para que ela tenha, né, direito a esse padrão de vida altíssimo que o pai Isso. teria, ou até que ponto, rapaz, isso aí tem que ser partilhado, o Éder tá fazendo a parte dele e a mãe dele, se quiser dar esse padrão, que supra, né? Isso. Eu acho que é necessidade. pessoal dele, né? Eu acho que a lei exige algo que ele deve estar cumprindo e existe uma outra exigência que tem que partir muito dele. Se ele quer que a filha Ou- Aí também tem que ver o lance de guarda compartilhada. O que há né? uma Não sei. distorção, pelo menos do entendimento jurídico da situação é o seguinte: aqueles percentuais que incidem sobre o salário do pai da criança é até 30% do que ele ganha, mas em cima de um valor que é de até 30 mil. Para valores astronômicos de jogadores, essas coisas, a lei não se aplica. Não é um outro entendimento que se há. Vai Entendeu? dos Não, eu acordos. acho- Vai dos acordos. Se eu não me engano, a lei ela quer garantir as necessidades básicas da. Isso, mas o Então, se der pra Porque na cumprir, verdade ok, é pensão, mas pensão, pensão alimentícia. Então, mas existe-se um teto, não é percentual em cima do que a pessoa ganha, é um teto. É um percentual do que a pessoa ganha para garantir a seguridade da Claro. criança. Mas existe um teto que, se eu não me engano, é de 30 mil reais. Que 30 mil reais para Porque aí uma o que criança... acontece? Aí seria o enriquecimento sem causa. Né? Exatamente. Tipo assim, dizer assim, você tá... esse recurso
É para se dar uma qualidade de vida boa, pagar os estudos, o seu Exatamente. alimento, ou é para você fazer também uso desse dinheiro às custas do cara que Ou tem um você salário astronômico? está usando sua Exatamente. filha para Como- ascensão social, Exatamente, ascensão financeira. social e financeira. Que é o que, assim, o que divide os comentários na internet é nesse sentido. Enquanto há de um lado uma mãe que quer o mínimo para sua filha, que é a pensão alimentícia, existe do outro lado uma mãe que está fazendo uma discussão sobre as roupas de grife que o pai usa e que ela queria É que a porque- filha também usasse. E aí a gente tem que ver o processo dele, se é guarda compartilhado ou ele é Sim. apenas um cara que paga pensão alimentícia. Porque Exato. as coisas são diferentes, né? Até porque na maioridade, ou até chegar à Eu maioridade, sei a filha tem a disso opção por de morar com ele experiência ou não. própria, né? Então quem tem filho assim pelo mundo aí sabe como é que funciona. Né, McFly? É uma discussão válida. Não que você tenha, né? Viu? Eu E aí falei. foram expostos, né, as mensagens. Sim, né, alguns verdade. Ele prints. dizendo que ela tinha que cuidar da filha dela, Claro. que E ela ganha um bom ela dinheiro. tinha que acordar mais cedo e tal. Enfim, eu acho que é uma polêmica que de todo mundo aí, quem é a criança que é mais Que mais exposta, sofre. Que mais sofre. com tudo isso. Que é porque mais tá lesada. no meio sem ter pedido, né? E é Isso uma aí. das causas vamos dizer assim, de muitos jogadores, depois que param, falirem, Exato. irem para a pobreza. A gente tem exemplo de vários que são hoje pobres, inclusive É, justamente. as ex-mulheres são A financeiramente. interpretação que se tem é o seguinte: o jogador ele não é compelido por lei a fazer um mega investimento que vai dar ele rentabilidade Sim. depois que ele se aposentar. Então é uma profissão que você vê muito curta mais caras duração. se dando mal. Um exemplo à parte, diferente disso, é o Ronaldinho, o fenômeno, que ele soube investir e ter rentabilidade hoje, que ele está muito melhor hoje do que na época como jogador. Mas muitos Exato. jogadores não têm essa coisa. Então, assim, eu tô pagando pensão para você, tô dando tudo que você quer, mas eu não me garanto no futuro continuar fazendo isso, não. Aí eu Exato. quebro em você. Por Inclusive isso que o teve até acordo tem uma... que ser justo para a vida toda. né? Exato. Exatamente. Inclusive teve uma polêmica de... Eu não vou me recordar quem é o jogador, quem era a esposa, que ela solicitou a separação por N motivos e quando foi no ato de fazer a separação, descobriu-se que 90 e tantos % dos bens não estavam o no jogador nome do do Barcelona. jogador. Estava no Jogador nome do da mãe, Barcelona, ou seja, o- ela saiu com a mão na frente e outra atrás. Hakim. Hakim, exatamente. Podcast do Thiago, bate-papo leve e atual. Jário Ribeiro, se deixar aqui, meu irmão, rolando. É. A gente vai até de manhã, mas o nosso Exatamente. tempo, infelizmente, já se esgotou. A gente fica por aqui com aquela expectativa e ansiedade aí pro finalzão de semana. Forrogaço. Pra você É, deixar o mas convitezão daquele jeito pro pessoal vir aqui Chama- de fora. chama todo da Pessoal de rádio. fora, vem pra cá, vem pra a maior festa, sem dúvida nenhuma. Uma das mais queridas, mais amadas de Alagoas. Sexta-feira tem Henry Freitas, Luan Estilizado, o Alas Arraes no sábado. E lembrando, o show do Henry Freitas vai ser o primeiro, viu? 10h30. Atenção, pontualmente. detalhe. Show do Henry Freitas. Então, Henry Freitas, Luan Estilizado, Alas Arraes. No sábado, a gente vai ter a Brucelose, a gente vai ter Matheus e Cauã, atração principal. E a gente vai ter Heitor Costa? Heitor Costa. Esse aí tá muito esperado, Totó. Opa, esse aí Heitor tá Costa. mesmo. E no domingo, fechando com chave de ouro, a gente tem Donas do Bar, a gente tem Maiara. Maiara e Maraísa. Todos igual. E a gente tem quem mais? Qual é a última? Jonas Esticado, meu Esticado. irmão. Jonas Esticado. O bom é isso, que a gente fazendo agora. E no domingo, fechando com chave de ouro, a gente tem Donas do Bar, Jonas Esticado e Maiara e Maraísa. E você não pode perder, não pode É ficar isso de aí. fora desse Forrogaço 2024 estourado, o maior de Quente e todos arrochado. os tempos. Semana que vem a gente vai estar aqui fazendo a resenha. A ressaca. Com pompas. A ressaca do Forrogaço. Com Mas é isso, pessoal. com Vamos elogios ficando e por aqui. pompas. Semana que vem, Tem mais. na mesma hora, no mesmo lugar, mais uma edição do podcast do Thiago. A gente agradece a sua atenção, a sua paciência e até semana que vem, mais uma edição do podcast do Thiago. Um bate-papo leve e atual. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.